Salve, salve família! A gente está aqui no FísicaCast. Eu sou a Maria Eduarda e comigo estão Arthur Lopes. Salve, aqui o Arthur. Fernando Alves. Salve. A Júlia. E aí, galera? O Marcos. Salve, salve, aqui é o Marcos. O Matheus. Oba! E o Moisés. Bom dia. E a gente vai apresentar sobre o Steam Boy, a termodinâmica a todo vapor. Ok, então vamos começar aqui com o rendimento de uma máquina térmica. Quanto mais um fluido realizar trabalho, teremos uma máquina térmica com um rendimento maior. Ou seja, é mais na questão do quanto que o calor, né, na fonte quente, ela vai ser aproveitada e vai ser transformada em trabalho. E aí nós temos esse símbolo que parece um N, que é o símbolo do rendimento, o W, que representa o trabalho, e o Q1, que é a quantidade de calor recebida, que é na fonte quente. Então, fica o N, que é igual a W sobre Q1. Ah, tem até uma cena que, tipo assim, o carinha mesmo fala, quando ele está explicando sobre aquele tipo de fluido novo que eles descobriram, que antes eles precisavam de caldeirões enormes e cilindros enormes para absorver calor, por causa que o rendimento era muito baixo no começo, quando começaram a existir as máquinas a vapor. Mas todas requerem grandes caldeiras e enormes cilindros, cada um deles absorvendo energia. A cada estágio do sistema perde-se força e a potência é limitada. Mas eis o que nós temos agora. Um sistema que perde muito pouco durante o seu funcionamento e funciona sem limites. Eles nem falam muito sobre qual que é o líquido, né? Mas parece que é água. Bem no comecinho eles estavam falando sobre água muito pura. Mas eles não falam muito sobre qual líquido que seria, né? Qual substância era. Qual a diferença dela para as outras substâncias, né? Aí fica bem fica bem por cima, assim, é simplesmente uma substância que daria um rendimento maior na máquina térmica. Eu lembro que falaram que era uma substância bem pura, que por causa disso eles iriam conseguir fazer a pressão aumentar. Então, continuando esse raciocínio de máquina térmica aí, no filme aparece basicamente mecanismos que, ao receberem calor, a água, a substância na caldeira se torna vapor, gás, né? E gira as turbinas, ou no caso mais antigo, né, o cilindro do motor. E quanto mais trabalho essa substância realizar, né, mais energia cinética, com menos necessidade de energia térmica, a gente vai obter na máquina. No filme aparece trem, aparece bastante trens. Aparece a máquina de tear, né? Tem lá no comecinho. Falou com o Scott? Isso é inadmissível! Eu falei sim, senhor. A melhor em máquinas a vapor, uma ova. Isso é um absurdo. E aquelas coisas diferentes que aparecem lá, tanque e aqueles negócios voador lá. Sim, as máquinas de tear aparecem... Perdão, as máquinas de tear aparecem no início, onde acontece aquele acidente na fábrica que o Steam Boy vai consertar lá embaixo as turbinas, eu acho. O velho lá manda ele ir fechar a válvula, né? E era para fechar a válvula para não deixar a pressão chegar num lugar crítico. Aí ele fechando a válvula, ou o outro cara lá que queria destruir o motor de uma vez, né? Para não colocar mais pressão no mecanismo, para não estragar a fábrica inteira, né? Ou explodir aquilo tudo. Explodir. Eu achei interessante que o filme aborda uma época em que, tipo, praticamente tinha acabado de descobrir esse tipo de máquina, né? Que você pode ver que quase em todo lugar ali tinha essas máquinas. Tipo, tinha trem, quando tinha alguma coisa a ver com tecnologia, tinha essas máquinas a vapor. Que é como se fosse uma revolução.
A menininha, quando chega... Acho que ele morava em Manchester, né? Aí sequestraram ele para Londres. Mas quando ela chega lá, ela reclama que o lugar é sujo, cheio de fuligem. Mas é porque produzia mesmo, era na base do carvão para esquentar as coisas. Então, era horrível mesmo. Sim, já que as máquinas térmicas daquela época e da nossa época também, elas geram bastante vapor para poder liberar a fonte quente. Não tinha tanta eficiência, né? Precisava de muito carvão e o rendimento era pouco. Bom, agora falando sobre a relação da pressão e do volume quando a temperatura é constante, a gente tem que o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Quando o volume diminui, a pressão vai aumentar. E quando a pressão aumenta, o volume vai diminuir. Bem, a relação entre pressão e volume, enquanto a temperatura está constante, ela é chamada de isotérmica, de acordo com a lei de Boyle-Mariotte. Então, pressão inicial vezes volume inicial vai ser pressão final vezes volume final. Então, eles vão ser constantes. Uma cena que a gente pode falar sobre isso, que a gente consegue reparar, é quando o avô do Steam Boy, ele fecha as válvulas de pressão para diminuir ela e aumentar o volume do gás, assim estourando os tubos. Tinha no comecinho lá, né, que quando ele estava mexendo com aquela bola de vapor dele lá, ele manda abrir todas as válvulas para poder liberar o máximo de pressão para aquele negócio. Aí ele libera tanta pressão que a tubulação expande e acaba rompendo tudo, né? Sim, por isso que eles mandam fechar a válvula depois e ocorre aquele acidente. Agora vamos falar das bolas de vapor. Era uma bola que conseguia conter muita pressão internamente, que auxilia no potencial de funcionamento do castelo a vapor. Para o castelo conseguir ficar estável no ar, ele precisava de 3 bolas daquelas. E agora falando mais sobre essas bolas, como vocês podem perceber que no filme inteiro, as máquinas que eles construíam não conseguiam conter tamanha pressão dos gases, e sempre tinha alguma tubulação que expandia e estourava. Como eles conseguiram criar um recipiente que conseguisse conter tamanha pressão sem que ele se expandisse, aí foi que eles conseguiram armazenar tamanha pressão dentro dessas bolas que funcionava como uma fonte de energia para esse castelo a vapor funcionar. No caso, produziria pressão suficiente para poder fazer as outras engrenagens funcionar. E assim fazer o castelo voar. E também no filme, a gente percebe que, tipo assim, quando o pai do Steam Boy, ele queria, né, tipo, que levantar o castelo, ele não tinha essa terceira bola. Ele só tinha 2 bolas. E o avô, né, do Steam Boy, tipo, falou que isso era muito arriscado, que ia, tipo assim, tinha chances de dar, tipo, tudo errado, e acontecer uma catástrofe. E o pai do Steam Boy falou, né, que o próprio avô disse que, de vez em quando, tem que se arriscar, né, tem que se arriscar sempre para ver se um experimento vai dar realmente certo ou não. Além disso, eu queria também comentar que, desculpa te interromper, que tem uma cena do filme que dá para perceber que a bola de vapor ela é tão poderosa que se ela fosse aberta a válvula dela, destruiria o castelo a vapor, foi dito numa cena. Ray, abra a válvula da bola de vapor e atire-a! Ray, não! Com essa pressão, todo o castelo vai desmoronar sobre nós! Tem uma parte que eles estão no trem que ele libera um pouquinho da válvula da bola e, tipo, tem uns prédios lá no fundo, a pressão bate neles e sai quebrando um pouco.
É que nem o pai dele tinha explicado lá no começo, quando eu explicando como funcionava a bola pro filho dele, que eles colocaram tanto aquele conteúdo que eles tinham descoberto lá no... Não sei se é até o lugar onde eles acharam. Colocaram tanto ali que, tipo, a densidade do negócio aumentou. Então, ele até chegou a falar densidade extrema, pressão extrema. Em 1863, nossos esforços finalmente foram recompensados. Conseguimos comprimir vapor de uma nova maneira. Densidade extrema e pressão extrema. Densidade extrema e pressão extrema. Então, era muita pressão. Até quando abriram as válvulas para fazer o castelo voar, os canos, né, se expandiram assim, tá ligado? Como que o castelo conseguiu voar? Como eles estavam liberando uma pressão muito grande embaixo, tinha uma força de empuxo, né? Toda ação tem uma reação de igual intensidade e sentido oposto. De igual intensidade, direção e sentido oposto. Então, eles liberavam a pressão para baixo, isso fazia uma força para baixo e tinha uma reação que fazia com que o castelo fosse para cima. Aí, por empuxo, ele chegava numa altura de equilíbrio, que essa força se igualava com o peso dele. Aí pode ignorar a pressão atmosférica, né? Provavelmente o castelo ele não conseguiu ir muito alto, tipo, só ficou ali meio que só levantou um pouco e ficou só sobrevoando ali, por causa que não tinha terceira bola, então não tinha pressão suficiente para fazer ele mais alto. Uhum. Não tinha como fazer um grande rendimento da máquina. Não tinha como ela subir tanto por causa disso. Não tinha muito trabalho para render. Mas também o tamanho que aquele negócio era. Foi Pra força tremenda para botar toneladas e toneladas de metal. É muito pesado aquilo para poder conseguir voar. Deve ser parecido até com o sistema de propulsão do foguete, né? Mas aí já envolve a combustão mesmo. Ali era só liberação da pressão. Aquele castelo ali é tipo quando tentaram fazer o Titanic. Fizeram um barco gigantesco para boiar na água. No caso ali, também teve a liberação do vapor, né? Para poder dar essa pressão. É isso que eu tô falando, liberação da pressão. É o vapor mesmo, né? Sim. Agora a gente vai falar sobre o congelamento do gás, né? Que tá até o Fernando comentou aí atrás, que tinha um slide falando sobre o que ele estava dizendo. E a gente vai falar, tipo, que lá no processo de condensação do gás, devido ao aumento de pressão, a energia interna aumenta. E já no processo de descompressão, que acontece na bola, quando abre a válvula, o líquido, ao se transformar em gás novamente, ele rouba o calor no meio em que está. E nesse processo de perda de energia térmica do meio externo para o gás, pode ocorrer, né, a mudança de estado físico do que há ao redor. Tipo, naquela cena em que a água congela quando o castelo está sobrevoando por cima. Pressão muito alta, né? Provavelmente estava até líquido. Quando ele sai desse comprimido, ele pode roubar energia tá ali perto dele para vaporizar de novo. Nem o álcool, quando está na pele, né? Ele rouba um pouquinho da energia térmica da pele e para poder evaporar. Aí dá aquela sensação de geladinho. Até que eu acho que no começo, quando eles colocam muita pressão e o bagulho estoura e congela tudo, e o pai do menino tem aquelas sequelas e tudo mais por causa da pressão e o frio gerado, né? Tinha uma parte que mostrava o cano expandindo e um pouquinho de gelo em volta dele, trincando, mas não dá para saber se o gelo já estava ali, que eles estavam no Alasca, ou se é porque o gás estava descomprimindo, aí gelou o cano e formou aquele gelo na hora. Tem aquela parte também. Energia térmica do cano. Tem aquela parte também que o loirinho tá perto do Steam Boy, aí, tipo, ele acha que ele abre a válvula de Steam Boy, alguma coisa assim, ou acaba saindo pressão e congela a parte do rosto dele, assim, tipo, fica com gelo, uma crosta de gelo.
Uma coisa que a gente pode falar também é que no congelamento do gás, um exemplo que a gente pode pegar na vida real mesmo, é quando o gás do botijão de gás congela, quando ele vaza e acaba congelando. É um tipo de congelamento de gás que a gente pode ver. Isso eu nunca vi. É do botijão ou isqueiro? Botijão. Do O isqueiro isqueiro, também ocorre, né? mas o Tem- botijão também. Os dois Tem ocorrem. tem o aerossol, né? Quando você deixa apertando, quando você aperta demais o vidrinho de desodorante sobre a pele, por exemplo, congela mesmo, dá até queimadura. Ou Até quando você não tá acostumado com o desodorante, a primeira vez que você usa, dá uma queimada por causa que você não tá acostumado com aquilo. tá em pressão lá dentro, né? Aí não tem aquela pressão ali, não tem nada a ver com a temperatura. Mas quando sai, rouba energia térmica ali perto. Ou na geladeira, né? Na geladeira tem um sistema de compressão, que é o que passa por fora dela, ali o gás vai esquentando. Quando chega dentro, tem uma descompressão por uma válvulazinha lá, e ele acaba roubando a energia térmica ali dentro da geladeira. Um outro exemplo também de gás que quando ele está tipo com muita pressão ele fica líquido é o gás também de maçarico, né? Que quando ele está lá dentro ele fica em estado líquido. Quando você balança dá para você sentir. Quando ele escapa ele sai em forma de gás. Bom, galera, a gente chegou agora no final. E alguém tem algum comentário a fazer sobre o filme ou sobre a física? Eu gostei do filme, não gostei do final do filme, mas o filme é muito bom. Eu gostei bastante da correlação do filme com a física. Tipo, como eles trabalharam isso. Apesar de ter umas coisas bem fictícias no meio. Mas tem uma base boa ali, né? Não simplesmente inventar coisa. Não foi tudo que foi, só uma parte só que foi. Que é o líquido lá. O filme me surpreendeu bastante, foram 2 horas muito bem gastas. Bom, por aqui a gente vai ficar com o Física Podcast. Falou! Falou! Deixa o like.